Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Que o bem nos favoreça, nas horas de Deus, amém. Que o bem nos favoreça, que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Que o coração do meu povo, vocês, nas horas de Deus, amém. Que o coração do meu povo de amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. De amor se torne novo, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, as crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. As crianças e as catequistas, nas horas de Deus, amém. O tema de nosso encontro, no espelho das primeiras comunidades, o rosto das SEBs no Brasil, é um convite para o bem na fonte da palavra de Deus, na experiência das primeiras comunidades cristãs, no livro dos Atos dos Apóstolos, como inspiração para a nossa vida de comunidade e eclesiástica de base hoje. Bíblicos nos apresentam sobre as primeiras comunidades e perceber que traços, orientações e práticas elas apresentam para as nossas comunidades. Olhemos para a imagem que temos para este encontro e vamos conversar um pouco sobre o que vemos, que a imagem nos traz sobre a CCEP, Comunidade Eclesial de Base. A imagem está na página 42. Quem tem só as telas não tem, mais pode olhar pela vizinha, no livro aí, a imagem. Essa imagem, ela é bastante reveladora de um Deus que se faz presente entre nós, né? O Verbo que se encarna, principalmente hoje, sendo o primeiro domingo do Advento, né? E a gente vê muita fartura, a gente vê produção, né? A gente vê moradia, a gente vê uma mesa farta e a gente vê um povo ao redor da mesa, né? Partilhando o que temos e o que somos. E lembrando daqueles que também não têm, que nesse momento, né, estão passando necessidade, estão passando fome. E muitos e muitos e muitas, né? Então, essa imagem ela é bastante forte para mim e, ao mesmo tempo, ela traz esperança. Ela pede fé, ela pede ação, ela pede mudança em cada um de nós, cada uma. Para mim. O Deus, né, embaixo que acolhe, que segura, que carrega na sua mão a mulher, a criança, é aquela que vem servir. Então lembra esse retrato aí do encontro, né? Que diz que vão ao encontro de ajudar. Bem bacana essa imagem aí de um Deus que nos segura na palma de sua mão. Eu vejo a partilha, né? Eu refletimos agora há pouco também, no encontro da catequese, quando São João Batista, que eles estavam preparando a vinda do Messias, né? A vinda de Jesus, ele diz: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem e faça o mesmo em relação à comida. Ou seja, a partilha, a divisão, o altruísmo, o olhar para o outro, que foi tanto testado nessa pandemia, né? Se colocar, né, no lugar do outro.
Eu vejo Jesus o espelho de tudo, né? Jesus, nós estamos aqui reunidos e provando que a gente tem que se espelhar no nosso Jesus, no menino Deus, né? Que veio e que enfrentou tantas barreiras e para morrer por nós, para todos nós. E que a gente siga esse exemplo, que siga o exemplo dele, para que tenhamos um mundo melhor, né? Uma partilha melhor, né? E ter uma vida melhor daqui para frente. Porque a gente se espelhando, se a comunidade, se o mundo se espelhar no Senhor Deus, as coisas ficam diferentes, melhora, né? A diferença. Vemos ainda a luz, né? O Cristo que veio para iluminar toda a escuridão. Também trazido na palma da mão. É verdade. Uma luz surgiu, caminho novo, porta se abriu, alegria para o povo. Uma luz surgiu, caminho novo, porta se abriu, alegria para o povo. Vamos, Irmãos, construir um mundo novo, ser a luz e brilhar. alegria para o povo. Uma luz surgiu, caminho novo, porta se abriu, alegria para o povo. Página 44. Profecias das sebes. As sebes são frutos da renovação da Igreja do Povo de Deus, inaugurada pelo Concílio Vaticano Se quiser II, sentar, pode. Viu? 1962, 1965. A igreja que se reúne nas casas inspiradas nas primeiras comunidades cristãs, buscando unir a fé e a vida, oração e ação, luta e festa, caridade e justiça social, realismo e utopia. Aulicimar Moreira Buenos, Lúcia, expressa bem esta identidade no Salmo das Sebes, que transcrevemos a seguir com a expressão da identidade mística profética das comunidades eclesiais de base. Todos As sebes são sonhos, o sonho de Deus, pois elas são o povo e o povo de Deus. Todos e todas. As sebes são um sonho, o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. As comunidades eclesiais de base são um jeito de organizar a igreja. São samaritanas a serviço da vida. Aproximam-se, estendem a mão, ajudam, são a igreja organizada. As sebes São o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. As comunidades esclarecem de base têm o rosto de seu povo em cada idade. A sua fé revela jovem, adulta pequena, idosa e a vida completada. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo. As comunidades eclesiais de base são como as sementeiras, onde a palavra de Deus é semeada. O povo escuta, celebra e pratica. É tão linda a caminhada. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. As comunidades eclesiais de base geram relações fraternas na família, comunidade e sociedade. O povo se une em pequenos grupos e a vida partilha.
As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Leitor 2. As comunidades esclarecem de base, se preocupam com o povo afastado. Vem nesse povo um chamado em missão de rua ou rua, de casa em casa, e a igreja missionária. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Leitor 3. As comunidades eclesiais de base ouvem o grito do oprimido, sentem sua dor e aflição, fazem o ver e o julgar da realidade. É o povo agindo em comunidade. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Leitor 1. As comunidades eclesiais de base defendem a vida, desde a concepção até a morte. Cuida da natureza, água, terra, fogo e ar. É a vida libertada. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Leitor 2. As comunidades esclarecem de base que são feitas. A igreja celebra a presença de Deus no dia a dia. Conta louvor, dança, compartilha-as com as carismáticas, são alimentadas. As sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Todas as sebes são o sonho de Deus, pois elas são o povo de Deus. Podemos contar algumas experiências, um fato da vida de nossa comunidade que demonstre algum desses aspectos que o Salmo das Sebes apresenta. A gente vai fazer o seguinte: Cid lê para nós as estrofes, 1, 2 e 3. Após a cada proclamação das estrofes, a gente canta o refrão. Isso, Vamos lá? muito bem. Puxa o refrão, Carlinhos. É o nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. É o nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. Estamos na luta organizando a caminhada por moradia, saúde, educação. Quando no campo a mãe terra é cercada e quando a água é exclusiva do patrão. É o nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. É o nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. Entendemos que justiça e profecia têm que estar a serviço do irmão. Religião que prega melancolia não faz sentido e caminha sem direção. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Nós professamos a essência do amor. É o sagrado que se estende a todos nós, sem distinção de credo, raça e cor. Somos irmãos, filhos do mesmo amor. É o nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja, é o nosso jeito de viver a fé. Nossa alegria nasce na comunidade, fraternidade, esperança e louvor. São sempre frutos de uma fé que se anima e segue os passos de Jesus libertador. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. O nosso jeito de ser igreja é o nosso jeito de viver a fé. Então vamos proseando. No livro dos Atos dos Apóstolos,
São Lucas propõe para as primeiras comunidades um projeto eclesial de igreja e organização organizando e vivendo a partir da casa, sustentando por 4 colunas básicas. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações comuns. Leitor 1. A primeira coluna é do ensinamento dos apóstolos, que significa dizer que os cristãos e cristãs destas comunidades tiveram a coragem de romper com o ensinamento dos escribas, os doutores da época, e passaram a seguir o testemunho dos apóstolos, cujo ensinamento era a prática de Jesus, sobretudo de sua morte e ressurreição. Leitor 2. Esse ensinamento ajudava as comunidades a se sentirem vocacionadas. Serão continuada da missão de Jesus, o sacrificado, ressuscitado, ou seja, assumiu o projeto libertador de Jesus. Leitor 3. A segunda coluna é a comunhão fraterna, que consiste na vivência do amor entre os membros da comunidade, mas, sobretudo, do amor concreto aos pobres, através da prática da partilha dos dons e dos bens que possuem. Leitor 1. Uma prática de solidariedade que contribui para a superação da fome e das desigualdades sociais, econômicas existentes. Colocavam tudo em comum e não havia necessidade entre eles. Leitor 2. E todos repartiam o pão, e não havia necessitados entre eles. E todos repartiam o pão, e não havia necessitados entre eles. Leitor 2. A terceira coluna e a da fração do pão. Eucarismática. Eucarística. Uma prática da cultura judaica em que nossas refeições primáticas na ceia pascual, o pai ou a mãe compartilhava o pão com os filhos e com as necessidades. Leitor 3. Falando da fração do pão, gesto que Jesus ao longo de sua vida assumiu e realizou muitas vezes com seus discípulos e discípulas, com as multidões famintas e com as comunidades e com sua comunidade de seguidores e seguidoras na última ceia, quando passou à comunidade a missão de segui-lo, realizando esse gesto em sua memória. Todos, vamos repetir? Fazer isto em memória de mim. de novo. Faze isto em memória de mim. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Leitor 1. Ao repetir o gesto de partir e partilhar o pão, nas celebrações realizadas nas casas, as comunidades se fortaleciam como seguidores de Jesus e se comprometiam na partilha
e solidária com os pobres. Leitor 2. Leitor 2. Quantos? A quarta coluna. Leitor 2. Alguém que estiver vendo, lê outra pessoa, né? Posso ler? 45. Pode. A quarta coluna é a das orações em comum. São Lucas afirma que os cristãos e cristãs eram perseverantes na oração diária, nas casas e por vez no templo, viviam unidos e unidas entre si, partilhavam o pão com alegria e simplicidade, e a cada dia a comunidade crescia com novas pessoas. Leitor 3. Isso significa dizer que a comunidade que reza unida permanece unida, cresce e se fortalece na caminhada de fé e na prática do amor e da partilha. As lideranças afirmam que não poderiam anunciar bem o Evangelho de Jesus se não se dedicassem à oração assídua. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome. Eu vim para que todos tenham vida. Bora? Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Agora alguém pega a Sagrada Escritura. A Bíblia está aqui. A Bíblia está aí. Chega, eu vou passar para esse jovem aqui, que eu gostei da... Ui, meu Deus. Misericórdia. Amém ou misericórdia? Misericórdia, né, Everaldo? Capítulo 2, versos de 42 a 47. Tiago, é? É Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Porque ele vai apresentar para nós os dois retratos das primeiras comunidades cristãs. Então, o Atos 2, 42 a 47 é o primeiro retrato. Atos 4, 32 a 37 é o segundo retrato. Pouca diferença de uma para outra. Enquanto o menino procura, Chegou a hora da alegria, bora? vamos cantar. É um canto que tem. Chegou a hora da alegria, Everaldo? Vamos lá. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir essa palavra que Todo mundo! Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Amém. Aleluia. aleluia. Gabi já forrou um lençol aí, Gabi? É o sol? Dá uma casinha debaixo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia
o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas era tudo posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi. Ai de mim se eu me calar Quando Deus me mandar falar. As comunidades eclesiais de base têm no espelho das primeiras comunidades os traços de sua identidade e missão de seguidoras e seguidores de Jesus. Agora vamos refletir como nós vemos a partir do relato bíblico que ouvimos agora. Letra A. Letra A. O que mais lhe chamou a atenção na vida das primeiras comunidades, na leitura que nós acabamos de ouvir? Vamos fazer uma partilha. Essa leitura que Cid proclamou para nós, o que é que mais chamou a atenção na vida, na nossa vida, olha, na vida da primeira comunidade cristã? É verdade. Que eles eram bem organizados, né? Eu via que eles repartiam, faziam um partilhamento, que eu achava assim, eles eram mais organizados, mais unidos. Tinha união, eles repartiam, vendiam seus bens e ali eles faziam de comunhão acordo, né? E ajudavam uns aos outros. Então eles não tinham necessidades, tinham as necessidades, mas um ajudava o outro. Então eu achei muito interessante, porque era uma comunidade antiga, mas era de muita organização, né? Que hoje era para ser assim, mas infelizmente a gente não tem essa organização como as primeiras comunidades. Eu achei, é o que eu vejo agora. E Ivon foi direto aonde eu ia. Também. Porque é muito forte isso, né? É muito claro também, é um evangelho muito claro, que os primeiros cristãos foram muito melhores do que nós, Everaldo. Porque era uma espécie de socialismo e de comunismo primitivo. Na escola tradicional, quando a gente vai para a escola, a gente veio falar muito de comunismo, né? Comunismo primitivo. O que é o comunismo para nós? O comunismo é a partilha. Ou seja, né? Os primeiros cristãos, se fosse pela lógica do capitalismo, neoliberalismo de hoje, eram tidos, né, como comunistas, né? Eu sempre acho que quem defende, por exemplo, a terra, né? Quem defende que a terra, através da reforma agrária, ofereça trabalho, ofereça comida, ofereça moradia, que está presente na Constituição do país, mas que não é cumprida, é uma lei que só está no papel, como tantas outras leis, né? É tido como comunista. É presa, é assassinada, como a gente viu no início, né? Tantos irmãos nossos e irmãs nossas presentes entre nós, que foram assassinados por defender os valores e os princípios das primeiras comunidades cristãs que seguiam quem? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré presente aqui entre nós. Então eu acho que Ivon, né, ele foi direto aonde eu ia, né? Não tive nem o que...
Tem também. Pronto, vamos lá. Quero contribuir assim, por que mudou, né? Tão bom que era antes. Eles tinham mais aquilo de que era conforme sua necessidade, Carlinhos. Se você só necessitasse disso, era isso seu. Se alguém necessitasse mais, era mais. Não tinha aquela ganância por mais, nem por, né? Porque agora que a gente vê no mundo que nós anda hoje, quem tem, quer mais ter, o saco não tem fundo. Não tem fundo, não importa porque passa por cima de quem está mais necessitando, que é o que a gente vê hoje, gente passando fome, né? Catando até mesmo lixo para comer, enquanto os outros que têm não estão nem aí. Então, bom seria que essas comunidades não tivessem mudado. Bom seria que essas pessoas aí, ó, não tivessem morrido, né? Por conta disso, que eles defendiam, e tem muitos deles que ainda hoje defendem a reforma agrária, né? Defendem o bem comum de todos. E correm o risco de ser mortos. Por conta que querem que a vida volte a ser como antes, as primeiras comunidades. Isso era muito bonito, eles tinham tudo em comum. E dividiam entre eles. E assim que deveria ser o mundo. Foi assim que Deus criou todos nós para viver desse jeito, igual. Como Muito agora, bom. né? O café. A gente fez esse compartilhamento. Todo mundo trouxe uma coisa, todo outra. O almoço. Né? Isso não é lindo, né? Não ficou pesado para um, não ficou pesado para todos. Ficou igual aqui. Eu achei isso muito interessante. Agora, se a gente for fazer isso em outras comunidades, as pessoas ficam criticando, achando que é errado, né? Quer que a pessoa patrocine sozinho. E que seria assim, numa festa, num casamento, num batizado, né? No aniversário de alguém. Mas geralmente as pessoas, se for fazer isso, elas nem vão. Nem vão. Ivon, dentro desse espírito que você coloca, eu acho que o mutirão é um gesto concreto dessa leitura de hoje. E o mutirão é uma ferramenta, Everaldo, libertadora, que nós hoje a gente pode praticar o mutirão. Assim como os fundos rotativos solidários de cisterna, de criação de bode, de tela para secar as galinhas, né? Que um tem e paga para que o outro tenha. Então eu acho que isso é uma imitação um pouco daquilo que eram os primeiros cristãos. E o mutirão hoje ajuda muito a questão do idoso, do agricultor que não pode trabalhar, né? E ver ali o mato chegar na porta de casa e não tem como limpar o seu mato. Mas se existe solidariedade entre nós, em nossas comunidades eclesiais de base, né? Com certeza o mutirão facilitaria muito a vida do pequeno agricultor e da pequena agricultora que não pode pagar um dia de trabalho, né? Então acho que é um gesto concreto, entende? Que a gente merece a gente refletir na ICEB e um dia, quem sabe, a gente partilhar, né? Trabalhar no meu período e estudar meu período da Palavra de Deus, que tal? Né? Com certeza, a gente pode viver isso, Carlinhos, na nossa comunidade. Agora mesmo que eu falei para você, eu tô com a minha cunhada doente, né? Ela quebrou a perna e ela não está podendo se locomover. Então, assim, para mim estar aqui hoje, tem alguém que está com ela. E assim, não preciso nem pedir. Graças a Deus, tem muito quem cuide dela. Hoje eu saí, Rosa teve que sair também para a associação, que tinha que limpar a associação, mas a mãe de Gabriela já ficou cuidando dela. Já desceu para dar o banho dela, né? Para dar o café. Legal. O almoço eu já deixei pronto. Essa semana eu saí também 2 dias. Eu deixei a comida pronta e elas não usaram minha comida, né? Elas mesmo fizeram o prato, tanto ela como Rosa. E foram levar, foram limpar a casa, foram limpar o terreiro. Que tudo isso é eu que tenho que fazer, mas eu não faço sozinha, porque jamais, né? Como é que eu vou daria conta a minha casa e a dela? Então eu acho sempre quem está me ajudando. Não falta. E a gente sempre vive nisso ali. Quando morre um também, né? A gente faz do mesmo jeito. O defunto não vai passar a noite sozinha mais. O pessoal da casa, né? Porque agora tem um costume que o defunto fica lá, o pessoal, todo mundo vai embora, fica só os da casa, fica o defunto só. Não. A gente, a comunidade, a gente se reúne, passa a noite todinha. A gente reza o ofício, né? Estuda a noite passa, faz chá, faz café, né? Vai conversando mesmo, tem que brincar também, tudo. E o dia, a noite passa. Eu sei que desde que eu nasci, me criei, que a gente continua assim, e é isso que eu passo por, né, para minha filha, para minha vizinhança aí, a minha filhada, passo para ela do mesmo jeito, ela ajuda também do mesmo jeito. Vai lá, leva para ela, madrinha, eu vou levar um suco para Socorro, vou levar um lanche. É assim que a gente faz, ela não está podendo andar. Esses exemplos é muito interessante, né? Porque isso daí já está transformando a vida das pessoas, da comunidade, né? Porque as pessoas vejam de, olha, fulana ensina desse jeito, fulano ensina desse jeito. Já é um bom exemplo, né? E seria muito bom que esses exemplos fossem espalhando pelas comunidades, pelo Brasil, pelo mundo, para a gente ter uma inovação, um mundo melhor. Porque nós estamos passando um mundo muito difícil, muito conturbado, com pessoas muito problemáticas, ninguém quer ajudar ninguém. Quando a pessoa está doente, a pessoa poucos vão ali dar uma força, né? Poucos, sabe? Mas fica com pena.
mas não vai lá saber o que é que tem. Dá uma palavra amiga, às vezes um sorriso, um abraço. Isso é tão animador, né? E hoje em dia as pessoas não estão compartilhando isso. Agora, se for uma fofoca, o povo compartilha. Infelizmente, né? Se Eu for- acho assim, eu acho muito interessante, irmão, que fica aqui uma coisa bem clara e eu acho que um exemplo para nós, que a comunidade precisa ler a palavra de Deus, né? A gente viu que a partir de uma leitura, a Bíblia, que deve ser o centro de tudo, né? Como surgiu um debate, uma conversa tão importante para nós, então eu acho que temos que ler a Bíblia mais, que é uma fonte de inspiração, a palavra de Deus. A outra coisa, Maria Pequena falou uma coisa que é muito interessante. Como seria bom se nessa nossa sociedade hoje tão desigual, se cada um pensasse em ter só o necessário. Porque o que passa disso, a ganância do ter, então o que eu tenho a partir, além do necessário, vai faltar para o meu irmão aqui. E é assim na sociedade de hoje, né? Ninguém importa o que é preciso, se é preciso matar, se é preciso passar por cima de tudo para ter, para acumular, é riqueza, é poder, passar por cima de todo mundo, né? E isso falta, como a gente vê hoje, numa sociedade tão desigual. Às vezes eu não gosto de falar as coisas sem propriedade, mas a gente vê hoje, por exemplo, vocês vão ver hoje, a gente tem um ministro da Economia, que tem uma conta no paraíso fiscal e que hoje dolarizou tudo no Brasil, porque a cada alta do dólar entra dinheiro lá na conta dele, ele sacrificando a gente aqui no Brasil, a gente pagando R$7 e alguma coisa, eu que trabalho com combustível, mas cada vez que o dólar aumenta aqui no Brasil, está caindo dinheiro lá na conta dele, né? E a questão hoje, a Petrobras é uma empresa estatal, mas hoje tem uns tal de uns acionistas, que eles estão preocupados mais com os acionistas do que com a gente. Então hoje, com a situação do Brasil, quem está ganhando é Paulo Guedes, acionista da Petrobras. Enquanto a gente, aí isso é o quê? A ganância do ter, eu ter. E às vezes eu me dói muito quando eu vejo hoje os organizadores da sociedade, principalmente os que a gente colocou lá através do voto, usar a imprensa para dizer: estamos preocupados com os pobres, estamos preocupados com a sociedade brasileira, mas, por exemplo, um deputado e um senador não abrem mão das mordomias que eles têm, porque se eles abrissem mão de toda a mordomia que eles têm, o presidente da República, todos, dava para reduzir muito a pobreza no Brasil. Por exemplo, as pessoas que hoje estão catando comida e ossos no lixo para comer, dava para alimentar esse pessoal, mas eles brigam para não tirar um centavo deles, eles têm de tudo, a gente nada, né? E o povo mora no lixão. Eu tenho uma pena daquele povo que mora no lixão. Aí como vocês veem, né? As barraquinhas armadas com plástico no lixão. Eu ouvi aí um país, o menino chorando com fome. O menino chorando com fome, isso me doeu. Tudo isso eu vejo no jornal, muitas vezes eu gosto de assistir jornal para ver essas coisas. E quando eu vou me deitar na minha cama, eu digo: meu Deus, como estão aquele povo dormindo naquele lixão, né? Com aquelas barraquinhas de plástico, dormindo no lixão. E eu na minha cama, muitas vezes ainda acho ruim. Em Neves, aí a gente vê que dentro dessa fala de Saulo e de Neves, a gente vê que esse evangelho de hoje, ele nos interpela. Ele nos compromete, ele faz com que a gente se comprometa, viu? Não é só em teoria não, mas é em gesto concreto. Eu me preocupo muito com isso. Que às vezes, né, a gente conversa bonito, mas às vezes, poucos não se comprometem. Olha, deixa eu dizer aqui, o pessoal é hipócrita, de que vai fazer aquilo, quando é na hora H se vende. Se vende para aquele político, se vende para aquela pessoa, aquela empresa, e não muda nada. Porque a mudança tem que partir de cada um de nós. Não adianta eu dizer: fulano, eu sou assim, vamos mudar, se você faz tudo errado. Não é? E olha, esses daqui, ó, essas pessoas que estão aqui, o exemplo aqui, ó, dessas pessoas aqui, eles lutaram tanto que morreram, perderam a vida. Não fizeram o que os empresários fizeram não. E eles lutaram. Dona Margarida Maria Alves foi contra, né? Foi irmã Dorothy, né? E
é de lá. Então, esse Chico Mendes lutaram, porque, olha, eles realmente foram revolucionários naquela época deles, não é? E hoje nós somos exemplos. Nós temos que ser exemplo, tirar exemplo deles para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das crianças, dos adolescentes do futuro, porque nós estamos indo embora. Mas e que exemplo nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, né? Que exemplo? E falta, É isso, Ivone, responsabilidade, né? falta E compromisso. Ivone, a essa geração, falta muito formação, Também, né? seja ela religiosa, seja na educação mesmo. Agora veio a pandemia, parou tudo. É verdade. E assim, também nós notamos que nessa geração também é muita ausência por parte dos pais. Também, né? Não estão criando os filhos. Como vai ficar essa geração quando nós aqui partimos um dia? É verdade. Porque é uma geração muito ligada ao digital. Não que não seja uma coisa totalmente ruim, não é? Realmente gera muitos benefícios, nos ajuda muito ter, por exemplo, um celular, um computador, mas é o uso que nós estamos fazendo dessas ferramentas. É verdade. Enfim, é saber. Nós nos reunimos aqui, mas eu acabei de chegar da catequese, às vezes eu fico olhando para as crianças e fico me perguntando, será que vai ter um futuro para elas? Porque se até 2050, por exemplo, dizem os cientistas, vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe, Ninguém come plástico. em 10 anos, 50 mil hectares de mata foram envenenados. 50 mil hectares de mata foram envenenados mesmo, eles jogam Veneno. em cima das pessoas também. De tudo. Contamina as fontes de água, contamina a fauna, contamina a flora e o câncer está aí no nosso meio, a gente não sabe por quê. Inclusive aqui, ó, tá vendo esse engenho aqui, doutor Luiz, essa lagoinha aqui? Eu moro ali no Quero a Deus, mas quando eles põem veneno ali para matar o mato da cana, porque antigamente se limpava cana. Hoje em dia nem isso, Everaldo. Você não tem direito de ter um dinheiro limpando tarefa de cana, nem isso direito tem, né? Porque as pessoas estão jogando veneno, estão contaminando a mãe terra, estão contaminando as fontes de água e estão gerando câncer. Ninguém se engane, viu? Porque esses cânceres que acontecem muito no nosso meio é fruto dessas águas contaminadas que a gente está tomando com veneno que corre nas veias da mãe terra. E eu sinto o cheiro do odor do veneno lá do Caradeu, lá de casa, que eu moro já do outro lado, como vocês sabem. Mas quando eles estão botando veneno ali, o odor vai bater lá Imagina quem está lá em perto, casa. né? Olha, A gente falando na situação aqui tinha política, muito passarinho. Vinha umas 3 sabiá, que eu gosto muito de passarinho. Vinha a sabiá cantava aqui. Depois que o doutor Lee botou veneno ali, acabou com os passarinhos. Ainda agora chegou 2 saguinzinhos, não sei como estão vivos ainda. Acabou com os passarinhos. Eu criava umas galinhas aqui, fazia o comedor deles aqui. Ditado era assim de passarinho, comendo, mas vinha comer os comer. Hoje a gente não vê, muitas vezes eu digo, oh, meu Deus, eu tô tão só, cadê meus irmãozinhos? Não acho, não vem. A sabiana cantou mais. Levou o fim. Isso que deve estar colocando é sério, isso é muito forte. Isso significa dizer também que nós estamos aqui na Mãe Terra com os dias contados, viu, gente? Se hoje são os passarinhos, amanhã vai ser nós. Amanhã vai ser nós, viu? Não se engane. Toda vez que você tocar fogo na Mãe Terra, toda vez que você derrubar a mata, você vai tirar a vida de pessoas. E como o rapaz falou, a primeira Eucaristia, ele falou assim que as pessoas estão padecendo de falta de conhecimento, né? Realmente, a gente tem uma grande legado de gente que não tem conhecimento nenhum. E os que têm conhecimento, muitas vezes não usam seus conhecimentos para o bem comum de todo mundo, não é? Então é difícil. Nós estamos passando um momento difícil. e às vezes, Carlinhos, que vocês estão aqui tratando-se de política, eu acho bem interessante que quando chega, por exemplo, um dia de votar, Não em geral. o país para e todo mundo sai de casa feliz e vai votar. E cantando. Mas na hora de cobrar,
Na hora de cobrar, cadê o pessoal? Porque quem manda no nosso país somos nós, o poder está nas nossas mãos. Aí é interessante que o cara lá bota o preço que ele quer no combustível, bota o preço que quer na cesta básica e a gente vai só comprar. Não faz, porque não mostra a força do povo. Porque imagina, eu digo a vocês, bastava só um dia. Se o Brasil inteiro parasse, o povo saísse na rua, os caras mudavam no outro dia a maneira de fazer as coisas. Mas o pessoal aí quando vão para a rua é defender fulano e cicrano. Se matar, não, vamos lá brigar, um pro Carlinhos, outro pro Ivon. Aí pronto, se mata todo mundo, em vez de lutar pelo país, vai lá levantar a bandeira com o nome de fulano ou cicrano. Não dá, não funciona, né? Agora, o povo organizado, eu queria ver o cara chegar assim, ó, o combustível, esse ano já foi 10 altas de combustível. Se o povo fosse pra rua, quando eu digo pra rua, para ninguém achar que eu estou incitando a violência, não. Reivindicar seus direitos. Não tinha, os caras mudavam. É verdade. Saulo, eu estou pagando para trabalhar, Saulo. Eu estou pagando para trabalhar. Eu chego no posto de gasolina, boto 30 reais de gasolina na moto, nessa Bros ali, e eu não vejo nem a gasolina. Antes, esse valor enchia o tanque, né? Agora, infelizmente, com o Bolsonaro, não tem esse direito. No governo do PT, ele enchia o tanque e esbarrotava. Agora, com 30 reais, eu não consigo mais. Ou seja, um salário de fome, né? Agora imagina aqueles e aquelas que não estão recebendo um salário desse. Com a inflação, né, corroendo tudo, que você vai hoje é um valor, amanhã já é outro preço. Aí o gás caro, a energia caro, os alimentos nas alturas, um pedaço de carne ninguém tem direito mais de comer, né? Porque se você chegar lá em casa, você só vai achar bife do Oião, né? E eu estou trabalhando. E aqueles que não estão trabalhando? Todo mundo sabe que o bife do Oião é ovo, né? Venhamos e convenhamos, né? Infelizmente, a situação do país tá difícil. E eu digo uma coisa a vocês. Ou a gente volta com um governo progressista, de esquerda, a gente tem que ter um posicionamento ideológico claro, uma linha política clara, a gente que faz a reflexão das SEBs. Ou então, se Bolsonaro ganhar, ou Moro, que são de direita, nós estamos lascados, roubados e mal pagos. Mas eu digo assim, Carlinhos, você está certo nessa coisa, mas assim, se você não usar o conhecimento, pode ser o melhor presidente. Mas se você não lutar, não correr, não dar a mão, não se unir, não muda nada. Porque como é que um presidente quer mudar as coisas se o povo não apoia? Se o pessoal não corre atrás, se o pessoal não luta? Vai ter mudança? Só há mudança em qualquer governo quando as pessoas se orientar, entrar em consenso, todo mundo dizer, vamos ajudar, tá errado isso, vamos lutar para a gente mudar isso. Se está errado... Por exemplo, Ivon, vou dar um exemplo simples. A gente aqui em Alagoa Nova e nas outras cidadezinhas pequenas enfrenta muito preconceito. Tanto da questão racial como por questão de gênero, né, a diversidade, enfrenta muito preconceito. O que é que acontece? A gente tem a Câmara Municipal e a gente não consegue passar nenhuma medida lá, nenhum projeto, nenhuma proposta. Agora, por que a gente não consegue? É culpa dos vereadores ou dos políticos que a gente vota? É nossa culpa. Porque nós não senta, nós não se organiza, nós não procura dar as mãos, né, vereador? Seja as mulheres com seu bloco de mulher, seja os negros com seu bloco de negro, seja os LGBT com seus blocos de LGBT, seja os pequenos agricultores, seja os trabalhadores rurais. O que cabe a cada um nós é a gente se organizar, se sentar, botar os problemas que a gente está enfrentando na mesa e propor soluções e correr atrás. Isso na questão municipal, na questão estadual e na questão nacional. Sem mobilização, sem organização e sem saber para onde vai, fica difícil também, né? É o que eu falei, a gente não só votar, mas a gente também se organizar, né? Cobrar e dizer, ó, isso está errado, tem que ser assim. A gente quer assim. Agora, eu me lembrei de um canto de Padre Zezinho. Eu gosto muito, eu tenho uma pequena. Nas ovelhas sem rebanho e sem pastor, é por causa do Jesus ressuscitado, que acredita em religião libertadora, é por causa do povo machucado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor. Eu gosto das coisas dessas, para meditar. Nós não somos puros sem um rebanho, sem pastor. Nada. Agora, perdão, minha gente, que os padres são nossos ministros, eucarísticos. Mas tem muitos padres que não gostam desse canto, não. As ovelhas sem rebanho e sem pastor. Porque agrava ele. Ele não é o pastor. Só sabe dar carão. Uma vez eu estava numa reunião
Campina Grande. Bispo, freira, e a mais pobre era eu. Eu não tenho letra, não. Aí pegaram lá com... Eu dava 2 espécies de catequese, rural e urbana. Aí fomos levar Como o mundo nossas coisas. Aí nem me lembro mais quem escreveu, ditando e a pessoa escrevendo. Aí eu levei. Chegou lá, começaram, eu só The fazia escutar. Bluetooth device is Inglês, eu não entendo. music. Music. Cadê aqui embaixo aqui? Cadê aqui embaixo? Peraí, pode ir falando aí, eu tô só Ele procurando. vai procurar ovelha sem pastor. Aí o bicho começou com eu sou uma criada, mal educada, minha filha. O bicho começou quando se frear. Aí eu disse, a dificuldade que eu acho é dos próprios membros da igreja. Que os meus membros eram contra. Esse trabalho que esse menino faz, você faz. E eu fazia quando eu era mais nova. Aí lá vai, no tempo do Manuel Pereira, ele me dava muito apoio, da Manuel Pereira. Chamava minha ratinha no meio dos lobos. E eu... Aí lá vai, Dom Manuel Pereira. Não sei o que. Eu disse, Dom Manuel Pereira, Dom Luiz Gonzaga, o senhor representa um Pedro, representa fulano. Mas o senhor é o pior. Aí ficaram assim, padre e freira, diz, é o pior, porque nem no mundo de irmão o senhor tem não tem uma palavra de defesa pelos oprimidos. Não tem, porque o senhor de Henrique corria muito atrás de mim, eu tinha um cavalo muito bom, descia numa gruta dessa, nesse tempo eu andava a cavalo. Eu sei. Então era selado meu cavalo. Bom, eu não tinha medo. Muita gente em casa, 7 horas, 8 da noite, mas meu cavalo era bom. Eu disse a Dom Luiz Gonzaga, o senhor é o pior. Nem no mundo de irmão não tem coragem de dar uma palavra a favor dos oprimidos. Eu só posso dar 2 catecismos, rural e urbano. Porque na rua eram de acordo. E do sítio era de acordo para ele se dedicar os direitos dele. Trabalhava sem receber nada. Aí teve um preto ali. Mas essa festa de cachaça, foi o senhor que ensinou. O senhor foi quem ensinou. Porque todos os engenhos é quenga de manhã, quenga meio-dia e quenga de noite. Eles ficaram assim. Eu sou testemunha disso, viu? Eu sou testemunha. É quenga de manhã, quenga meio-dia e quenga de noite. E as crianças de 12 anos já aprendem a cangar de manhã, a meio-dia e de noite. É ou não é? A culpa não é do senhor de engenho. Bicho na vista do senhor de engenho, tudo. Quem matar, me mata. Mas eu estou dizendo a verdade. Aí disse, Neve, que neve é quenga? Umas quenga de coco. Né? Vocês estão com maldade. Quenga de coco. Era nos Paró, tinha até 3 quenga. Você é trabalhador, uma lapada de manhã na quenga. Não tinha copo não. Quando ele largava meio-dia, lá veio os pobres das tarefas, dos cambitos, outra quenga. Quando largava de noite, outra quenga. Se zangaram, eu te mato, cachorro, não deixa, mate. Mas isso é verdade. Lembrando que esse testemunho que Neve está dando, isso foi coisa que ela viveu, viu, gente? Foi. No tempo do Padre Carlos, no tempo do Padre Luiz, no tempo do Padre Carlos Borges. era Né, Neves? amor. E isso é SEBS, viu? Coragem profética, né? Coragem profética. Que vai no meio dos lobos para dar testemunho. Que não tem medo, não se intimida. É aquilo que eu dizia no início. Esse evangelho de hoje, Everaldo, ele nos interpela. E a gente precisa firmar um compromisso com esse evangelho de hoje, viu, Everaldo? Enquanto esse grupo aqui. Olha, E um gesto concreto, o nome do grupo. Tinha um primo meu morando lá, ele pagou meu primo, para quando eu passar, meu primo dar uma pizza. Eu ia lá para Cabraba, contra afinado Zé Rufino. Podia custar o que custasse. Nem tinha medo de finado Zé Rufino, já tinha morrido, nem tinha medo dos filhos. Tinha reunião, tinha. Agora eu devo isso à irmã Carminha
irmã Betinha, a Betina. Ela era de areia, nós tínhamos comunicação, tratava, ela vinha de rural. E eu não tinha rural, meti motorista, ia no meu cavalo. Trazendo presente, Não tenho. a partir desses exemplos de vida, desses testemunhos de cristãos, pessoas que já viveram a experiência das comunidades eclesiais da base, que como Neves, nós temos que refletir que o texto bíblico apresenta para nós a comunhão fraterna, a fração do pão, Eucaristia, orações em comum. Então, a gente observa que a vida das primeiras comunidades é pautada em pilares que sustentavam estas comunidades. O ensinamento dos apóstolos, a gente não pode esquecer que a própria palavra de Deus, é o que Saulo disse. A palavra de Deus é o que vai dar sustento, alimentar a nossa luta, a nossa caminhada. Vamos ficar só na escuta da palavra? Não. Vamos viver a palavra a partir da partilha. Cito colocou isso bem forte para nós. O sentido da partilha. E aí Jesus se revela no partir do pão. E vamos lá. Para isso nós precisamos alimentar a nossa luta, a nossa caminhada com a nossa mística, a nossa espiritualidade, a nossa oração. Não tem aquele canto da comunhão. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz. De paz. Tinha esse disco na igreja, eu botava. Em tempo de político, eu botava. Conspirando traidor, Senhor, como te cantarei. Ei, Senhor, como te cantarei, Senhor. Como te cantarei, Senhor, de paz. Onde ao luxo de alguns alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas. Da paz, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. E o povo a cantar aleluia. Morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles. Bolsonaro vagabundo e Guedes vagabundo. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Não há quem deixa assim, não age, festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Essa parte aí. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos. As mãos na grande corrente do amor, feliz comunhão. Irmãos, unidos seja a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da paz com certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A ordem é ninguém passar fome, progresso é o povo feliz. Bendito ressuscitado Jesus vencedor. Oh, Pão partilhado, a presença ele nos deixou. Bendita é a vida de quem se arriscou. Oh,
triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.